Duas grandes vias cruzando-se em ângulo reto dividiam a cidade em quatro partes. Ainda que o recém-chegado procedesse de Roma, não pôde deixar de se sentir quase maravilhado à vista da magnificência daquela via. Mas Ben-Hur não estava com disposição de apreciar aquele espetáculo. A história de Simônides preocupava-o de tal maneira que mudou de ideias e disse aos carregadores: Não irei essa noite à cidadela. Conduzi-me ao cã mais próximo da ponte que atravessa a via de Seleucia. A comitiva retrocedeu sobre os seus passos e, em breve, Ben-Hur se encontrou numa mansão primitiva, situada a pouca distância da ponte, sobre a qual o velho Simônides tinha estabelecido a sua morada. Ben-Hur passou toda a noite estendido no terraço, agitado pelo mesmo pensamento. Por fim, por fim terei notícias dos meus, da minha mãe, da minha pequena Tirza. Se estão neste mundo, saberei encontrá-las. No dia seguinte, muito cedo, Ben-Hur encaminhou-se para a casa de Simônides. Atravessou o arco de uma torre com ameias, percorreu o cais e, bordejando o rio, chegou à ponte de Seleuco, onde se deteve para olhar em redor. Ali, pegada à ponte, estava a casa do mercador, que era uma mole de pedra cinzenta, de paredes toscas, formando na aparência o contraforte da muralha em que se apoiava. Ben-Hur parou, procurando forças para o iminente colóquio na consciência dos seus próprios direitos. Se a história que lhe tinham contado era verdadeira, Simônides e todas as suas riquezas pertenciam-lhe. Mas estas, para dizer a verdade, nada lhe importavam. Assim, quando avançou resolutamente para a porta, já tinha jurado a si mesmo que logo que obtivesse notícias de sua mãe e de Tirza, deixaria Simônides em liberdade e não lhe pediria nada do que era seu. Sem hesitar mais, entrou na casa. O interior era um vasto depósito, dividido em compartimentos onde se encontravam armazenadas com a maior ordem mercadorias de todas as espécies. Apesar da semi-obscuridade e da rarefação do ar, trabalhava-se afanosamente e de uma parte para outra andavam os trabalhadores com serras e martelos a preparar as caixas de embalagem. Ben-Hur avançou lentamente entre os montões de mercadorias. Um homem saiu ao seu encontro, perguntando-lhe: Que quereis? Desejaria falar com Simônides, o mercador. Segui-me. Por um labirinto de estreitos corredores deixados pelos caixotes, chegaram junto de uma escada que os conduziu à parte superior do armazém, onde se situavam os aposentos de Simônides. Pararam diante de uma cortina em parte corrida, enquanto o seu acompanhante anunciou em voz alta: Um forasteiro deseja falar com o senhor. Uma voz clara replicou: Que entre, em nome de Deus. O aposento em que Ben-Hur penetrou seria chamado átrio por um romano. Do meio da casa viam-se duas pessoas, um homem sentado num caldeirão de espaldar alto e forrado de cômodos estofos. À sua direita, uma donzela na primavera da vida. Ben-Hur sentiu o sangue golpear-lhe as fontes e colorir-lhe as faces. Fez uma vênia, em parte por respeito, em parte para ganhar tempo. Ao inclinar-se, notou um gesto de surpresa no homem sentado e um estremecimento motivado pelo seu aparecimento na sala. Quando Ben-Hur ergueu a cabeça, os sinais de emoção tinham desaparecido. Se és Simônides e judeu, Ben-Hur fez uma leve pausa. Que a paz do Senhor, Deus do nosso pai Abraão, seja contigo e com os teus. Sou Simônides, judeu de nascimento, respondeu o mercador com voz clara e sonora. Devolvo-te a saudação e ao mesmo tempo peço-te que me digas com quem falo. Ben-Hur contemplou o seu interlocutor
e, em vez de uma figura humana, vi um corpo disforme afundado nos almofadões, coberto com uma manta de seda escura. Mas sobre aquelas pobres carnes erguia-se uma cabeça, a cabeça ideal de um homem de estado ou de um conquistador. Pelas fontes desciam-lhe cabelos encanecidos que acentuavam a intensidade do seu olhar. Os olhos eram negríssimos e brilhantes. O seu rosto não tinha cor. Rugas profundas davam maior volume às suas taças. A cabeça e o rosto indicavam um homem mais apto para mover o mundo do que para se deixar mover. Ben-Hur estendeu-lhe a mão com a palma virada para cima, como oferecendo-lhe paz, ao mesmo tempo que lhe a solicitava. Sou Judá, filho de Itamar, o último chefe da casa de Ur, príncipe de Jerusalém. O mercador tirou a mão direita de sob o manto. Era uma mão longa e delgada, cujas articulações estavam deformadas pela enfermidade. Abriu-a convulsivamente, e este foi o único sinal de surpresa e emoção dado pelo velho, que replicou com voz tranquila: Os príncipes de Jerusalém, príncipes pelo sangue, são sempre bem-vindos a essa morada. Sede-o vós também. Esther, dá uma cadeira a esse jovem. A donzela aproximou um assento que estava próximo, e ao fazê-lo, o seu olhar cruzou com o de Ben-Hur, que permaneceu de pé e continuou em tom profundamente respeitoso. Rogo a Simônides que não me considere como um intruso. Ao subir o rio, soube que conhecestes meu pai. Com efeito, conheci o príncipe Ur. Estivemos associados em várias empresas comerciais. Mas peço-te que te sentes. Tu, Esther, oferece-lhe vinho. Neemias fala de um filho de Ur que nos seus tempos era senhor de meio Jerusalém. É uma estirpe antiga, muito antiga e ilustre. Nos tempos de Moisés e Josué, alguns indivíduos dessa família acharam a graça nos olhos de Deus e compartilharam glória e honra com aqueles chefes. Esther aproximou-se de Ben-Hur com um cálice de prata e ofereceu-lhe, baixando os olhos. De novo seus olhares se encontraram e dessa vez Ben-Hur notou que a donzela era baixa, mas graciosíssima e de feições delicadas, a que os olhos negros davam uma expressão suavíssima. É bela e boa, pensou Ben-Hur. Talvez Tirza se lhe assemelhasse se vivesse. Pobre Tirza. Logo acrescentou em voz alta: Não, teu pai, se esse é teu pai. Sou Esther, filha de Simônides, replicou com dignidade a donzela. Pois bem, bondosa Esther, o teu pai, depois de ter escutado a minha história, não me apreciará menos por ter negado a aceitar esse precioso licor, como também espero que encontrarei perdão nos teus olhos. Peço-te que permaneças aqui ainda um instante. Ambos, como se experimentassem um mesmo impulso, voltaram-se para o mercador. Simônides, exclamou Ben-Hur com firmeza. Meu pai tinha ao morrer um servo fiel, com o teu nome, e disseram-me que eras tu. Um estremecimento sacudiu os pobres membros martirizados, e de novo a descarnada mão se contraiu. Esther, Esther, gritou com voz severa o velho. Aqui junto de mim, se és filha de tua mãe. Aqui, digo, não ali. A donzela olhou para um e outro lado de seu pai com expressão de assombro e ansiedade.
Simônides ergueu a mão esquerda e pô-la entre as de sua filha. Depois disse tranquilamente: Envelheci com o comércio entre os homens. Envelheci antes do tempo. É uma amarga, mas saudável lição que aprendi com os anos. A desconfiança para com os meus semelhantes. O Deus de Israel tenha compaixão de quem, no termo da sua vida, se vê obrigado a falar assim. Os objetos do meu afeto são muito poucos. Um deles é esta criatura, que até hoje foi desinteressadamente minha, servindo-me de tão doce consolo que a sua ausência me causaria a morte. A cabeça de Esther inclinou-se e a sua face roçou o rosto de seu pai. O outro objeto do meu afeto não é mais que uma recordação que, semelhante a uma bênção divina, podia abraçar toda uma família, se soubesse onde se encontra. Ben-Hur deu um passo para diante e exclamou com ímpeto: Minha mãe e minha irmã! Oh, sim, é delas que falas. Simônides replicou friamente: Escuta-me até o fim. Em nome daqueles objetos do meu amor, antes de responder-te acerca das minhas relações com o príncipe de Ur, dá-me provas de tua identidade. As tuas testemunhas são documentos ou pessoas vivas? A pergunta era clara e a sua razão indiscutível. Ben-Hur ruborizou-se, juntou as mãos e balbuciou, e ofuscou-se. Simônides prosseguiu: As provas, traz-mas e põe-mas diante dos olhos. Ben-Hur não sabia o que dizer. Não tinha previsto essa pergunta e agora, pela primeira vez, tomou consciência da terrível realidade. Os 3 anos decorridos nas galeras tinham-no privado de todas as provas acerca da sua identidade. Quintus Arrius era o único que conhecia sua história e que teria podido testemunhar em seu favor. Mas o chefe romano morrera. Simônides respeitou a sua dor e contemplou-o silenciosamente. Simônides, exclamou Judá, por fim, posso contar-te a minha história, mas hás de prometer-me que suspenderás todos os juízos até que eu termine e que me escutarás com benevolência. Fala, disse Simônides, já senhor da situação. Fala e eu te escutarei. Ben-Hur começou a referir as suas vicissitudes em traços largos, mas com aquele calor e intensidade do sentimento que são fonte de toda a eloquência. Como o leitor conhece as suas desventuras até o seu desembarque em Miceno, segui-lo-emos no seu relato somente a partir desse ponto. O meu benfeitor era apreciado e protegido pelo imperador, que o cumulou de merecidas recompensas. Os mercadores do Oriente fizeram-lhe magníficas ofertas e Arrius foi riquíssimo, entre os mais ricos de Roma. Mas pode um judeu esquecer a própria religião ou o lugar do seu nascimento, a terra santa de seus pais? O bom homem adotou-me como filho, segundo o rito formal da lei, e eu correspondi à sua proteção o melhor que pude. Nenhum filho foi mais escrupuloso em cumprir os seus deveres para o seu próprio pai. Amava-o, e para mais, pensava que, à mercê do seu apoio e das suas influências, poderia algum dia esclarecer o mistério que envolve o destino de minha mãe e de minha irmã. A essas razões junta-se outra, o desejo que sentia de me instruir na arte da guerra. Exercitei-me nas palestras, nos circos e no acampamento, e nuns e noutros tornei ilustre o meu nome, que na realidade não é o nome dos meus pais. Mas nunca perdi de vista o meu único objetivo, e por isso deixei Roma para vir a Antioquia, acompanhando o cônsul Maxêncio na campanha que está a preparar contra os partos. Quero adquirir todos os conhecimentos superiores necessários a um chefe de exércitos. Ontem encontramos 2 galeras ostentando bandeiras amarelas. Um compatriota disse-nos
que aquelas naves pertenciam a Simônides, o grande mercador de Antioquia. Descreveu-nos a sua vida e o auge do seu comércio, falou-nos das suas frotas, das suas caravanas e das suas viagens. Disse-nos que Simônides era noutro tempo servo do príncipe Ur, e nem omitiu as crueldades de Gratos, nem os objetivos de tais crueldades. Simônides escondeu a cabeça entre as mãos, e a filha inclinou o rosto sobre seu pai. Este de repente levantou a vista e exclamou com voz clara: Continuo a escutar. Oh, bom Simônides, replicou Ben-Hur avançando um passo. Compreendo que ainda desconfies de mim. O mercador manteve-se imóvel e silencioso. E compreendo o difícil da minha situação, prosseguiu Ben-Hur. Posso sim provar tudo o que disse da minha estada em Roma. Bastar-me-ia acudir ao cônsul, atualmente hóspede do governador da cidade. Mas não posso dar-te provas de que sou filho de meu pai. Todos os que poderiam testemunhá-lo estão mortos ou então desapareceram. Ocultou o rosto entre as mãos. Esther apresentou-lhe novamente o cálice que tinha recusado e disse-lhe: Este vinho é da nossa pátria, que tanto amamos. Bebe, peço-lo. A sua voz era doce como a de Rebeca quando ofereceu água a Eliezer no poço de Naor. Ben-Hur secou as lágrimas que umedeciam seus olhos e bebeu, dizendo: Filha de Simônides, és realmente muito boa ao compadecer-se de um estrangeiro. Que o Senhor te proteja, eu agradeço-te. E voltando-se de novo para o mercador, prosseguiu seu relato. Como não tenho provas de que me pedes, não tenho as provas de que me pedes, ó Simônides. Retiro o pedido que te fiz e retiro-me também desta casa, que não voltarei a entristecer com a minha presença. Mas não me irei embora sem te dizer que não vim para te escravizar, nem para me apoderar da tua fortuna. Quando o bom Quintus, o meu segundo pai, empreendeu a viagem que foi funesta, deixou-me herdeiro de uma fortuna incalculável. Portanto, se alguma vez te recordares de mim, pensa só na súplica que te fiz e que foi o único objetivo da minha visita. Que podes dizer-me da minha mãe e de Tirza, minha irmã? Que podes dizer-me delas? As lágrimas deslizavam pelas faces de Esther, mas o seu pai continuava impassível. Por fim disse: Recordo de ter ouvido falar da desgraça que sobreveio à família de Ur e a pena que experimentei quando a soube. Quem causou tanto mal à viúva e aos filhos do meu amigo foi o mesmo que me fez alvo da sua ira. Fiz pesquisas para descobrir a sorte da família, mas foram inúteis. Desapareceram. Ben-Hur não pôde reprimir um lamento. Outra esperança desaparecida, articulou com voz alterada. Estou acostumado aos desenganos. Perdoe a minha visita. Adeus. No momento de levantar a cortina, retrocedeu para dizer com simplicidade comovedora: Agradeço-vos a ambos. Que a paz do Senhor esteja contigo, disse o mercador. Esther não pôde falar por causa dos soluços. Assim que Ben-Hur saiu, Simônides pareceu despertar de um longo sono. O rosto ruborizou-se-lhe, os olhos animaram-se-lhe, e com voz trêmula de alegria chamou: Esther, chama, depressa. A jovem aproximou-se da mesa e tocou uma campainha. Um dos painéis da parede abriu-se para dar passagem a um homem que, inclinando-se diante de Simônides, com respeito oriental, esperou as suas ordens. Maluque, aproxima-te, disse com um acento de comando. Hei de dar-te um encargo a que não podes faltar, ainda que o sol deixasse de brilhar. Escuta.
Um jovem desce neste momento ao armazém, alto, de aspecto formoso, vestido como um judeu. Segue-o como se fosses a sua sombra, e todas as noites vem dizer-me onde se encontra, que faz e com quem se dá. Procura aproximar-se dele e falar-lhe, acaso possa sem lhe inspirar suspeitas. Estuda as suas conversas e grava-as na memória, assim como qualquer outra particularidade que me possa revelar o seu caráter, os seus costumes, os seus propósitos. Compreendeste? Se abandonar a cidade, segue-o também e torna-te seu amigo. Se te perguntar alguma coisa, responde-lhe aquilo que te pareça mais oportuno, mas que ignore sempre que estás ao meu serviço. O servo saudou e saiu. Simônides esfregou as mãos descarnadas e sorriu. Que dia é hoje, minha filha? Perguntou, interrompendo as suas manifestações de alegria. Desejo recordá-lo para sempre, do mesmo modo que se recorda um dia de festa. Em seguida, perguntou como se estivesse ferido subitamente por uma ideia. O dia está tranquilo? Assim estava antes do jovem entrar. Então, chama Abimeleque para que me leve ao jardim, onde poderei ver o rio e as galeras, e onde te contarei porque, ainda há pouco, o sorriso apareceu nos meus lábios. A minha língua balbuciou um canto, e o meu espírito se tornou leve como uma gazela ou um veado nos montes. Chamado pela campainha, apresentou-se um servo que, obedecendo às ordens da donzela, conduziu para fora do aposento a cadeira que colocou no terraço do piso inferior, considerado pelo ancião como seu jardim. Ali, o servo deixou-o só com Esther, que se sentou ao seu lado à espera do prometido relato. Simônides começou com a sua calma habitual. Esther, enquanto o jovem falava, estive a observar-te, e pareceu-me que ele era do teu agrado. Esther, baixando os olhos, respondeu: Pai, ele inspirou-me confiança e acreditei em tudo quanto disse. Para ti, então, ele é o filho do príncipe? Se não fosse, interrompeu. Se não fosse? Repetiu Simônides. Fui a tua serva, querido pai. Desde que a minha mãe morreu junto a ti, vi-te e ouvi-te tratar prudentemente com todo o gênero de homens, e na verdade posso dizer-te que se aquele jovem não é o príncipe Ur, nunca a mentira tomou mais habilmente a aparência de verdade. Crês que teu pai foi seu escravo? Se bem recordo, não disse isso. Referiu como coisa que tinha ouvido dizer. Os olhos de Simone despousaram-se distraidamente por momentos nos barcos que tinha a seus pés. Depois disse: És uma boa filha. Possuís o nosso discernimento judeu e tens ânimo suficiente para escutar uma história triste. Presta-me atenção e referir-te-ei a minha história e a de tua mãe, desconhecidas para ti e ignoradas por todos. Eu nasci numa cabana do vale de Inom, ao meio-dia de Sião. Os meus pais eram escravos perpétuos. Eu fui vendido ao príncipe Ur, que era então, depois de Herodes, o homem mais rico de Jerusalém, o qual me empregou nos seus armazéns de Alexandria, onde atingi a minha maioridade. Servi-o 6 anos, e ao 7º, segundo a lei de Moisés, foi-me dada a liberdade. Esther bateu palmas ligeiras. Oh, então não eras já o escravo de seu pai? Escuta, minha filha. Naquela altura, havia quem defendesse com calor que os filhos dos escravos perpétuos eram também obrigados a sujeitar-se à escravatura perpétua.
Mas o príncipe Ur interpretava a lei segundo a seita mais rigorosa, ainda que não pertencesse a ela. Declarou que eu era um judeu comprado na verdadeira acepção que o grande legislador dá a esta palavra, e em documentos selados deu-me a liberdade. E minha mãe? Interrogou Esther. Tem paciência e saberás tudo. Ao terminar o meu serviço, acorri a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O meu senhor hospedou-me e, como lhe tinha afeto, supliquei-me que me mantivesse ao seu serviço. Ele consentiu e serviu outros 7 anos, mas agora como assalariado. Confiou-me a direção das suas empresas comerciais de mar e terra e enviei caravanas mais além de Susa e de Persépolis aos países das secas. Eram perigosas, minha filha, aquelas viagens. Mas o Senhor abençoou as minhas fadigas. Um dia, enquanto me hospedava em Jerusalém, entrou uma serva transportando uma bandeja. Dirigiu-se-me e foi aquela a primeira vez que vi a tua mãe, e a amei. Depois de algum tempo, apresentei-me ao príncipe e pedi-a para esposa. Respondeu-me que ela era escrava perpétua, mas que, se eu a desejava, lhe daria a liberdade para me agradar. Ela, apesar de corresponder ao meu amor, disse que era feliz na sua condição e recusou a liberdade. Súplicas e pedidos foram inúteis. Consentiria ser minha mulher se eu consentisse ser seu companheiro de escravidão. O nosso pai Jacó serviu 7 anos pela sua Raquel. Eu poderia ter feito a mesma coisa, mas a tua mãe pretendia que eu fosse escravo toda a vida. Separei-me dela, dirigi-me a outros países, procurando esquecê-la, mas o meu amor foi mais forte e voltei. Olha, Esther, e mostrando-lhe o lóbulo da orelha esquerda, vês a cicatriz da sovela? Vejo, disse Esther, e vejo agora a que extremo amaste a minha mãe. Quando o príncipe soube da minha decisão, levou-me aos juízes para que lhes expusesse a minha vontade. Depois levou-me à sua casa e, atravessando-me a orelha com a suvela, cravou-a, como é de costume, na porta. Assim, me converti em seu escravo para toda a vida. E assim conquistei a minha Raquel. Diz-me agora, existiu alguma vez amor como o meu? Esther inclinou-se para ele e o beijou. Ambos emudeceram, pensando na morta. O meu senhor morreu no mar, e esta foi a minha primeira desgraça, prosseguiu o mercador. O luto da sua família foi o meu luto, na minha casa de Antioquia. Quando o príncipe morreu, eu estava à frente da sua administração e todos os bens estavam nas minhas mãos. Por isso, podes calcular o afeto e a confiança que ele depositava em mim. Acorri a Jerusalém para prestar contas da minha gestão à viúva e ela manteve-me no meu posto. Redobrei a minha diligência e os negócios prosperaram de ano para ano. Transcorreram assim 10 anos. Sobreveio depois a catástrofe de que o jovem falou. Gratos tirou dela o pretexto para confiscar no seu próprio proveito a imensa fortuna da viúva e dos filhos, para evitar uma apelação contra a sentença, desfez-se de todas as partes interessadas. O filho, que eu conheci criança, foi condenado a galés. A viúva e a filha, supõe-se que estejam sepultadas numa das muitas celas da Judéia. Não sabemos como morreram e nem sequer se estão mortas. Os olhos de Esther estavam inundados de lágrimas. Escuta-me ainda. Fui a Jerusalém para socorrer a minha benfeitora, e às portas da cidade fui preso e conduzido aos subterrâneos da Torre Antônia, onde Gratos em pessoa foi pedir-me o dinheiro da casa de Ur. Eu neguei-me. Ele possuía a casa, as terras, a
mercadoria, as galeras e toda a propriedade móvel dos meus senhores, menos o dinheiro. Compreendi que se eu continuasse na graça do Senhor, poderia reconstituir a sua fortuna, e opus-me às pretensões do tirano. Torturou-me, mas resisti e teve que me devolver a liberdade sem nada ter obtido de mim. Regressei à minha casa e retomei os negócios por minha conta, e em nome de Simônides de Antioquia. 3 anos depois fui preso e torturado pela segunda vez por Gratos, mas tampouco obteve de mim uma confissão. A vontade de Deus concedeu-me a vida. Obtive do imperador uma licença de livre trânsito para todos os países do mundo. Hoje, Esther, a minha riqueza é tanta que faria inveja ao próprio César. Com um movimento de orgulho, levantou a cabeça e os seus olhos encontraram-se com os da jovem. Que hei de fazer com essa fortuna? Perguntou, interpretando os seus pensamentos. Querido pai, disse ela timidamente, não veio hoje buscá-la o seu legítimo proprietário? Um raio de inefável alegria brilhou no rosto do enfermo. O Senhor tem sido bom comigo e tem me manifestado a sua bondade de várias maneiras. Mas tu, Esther, és o mais formoso dom que ele me concedeu. E atraindo para si, beijou-a. Escuta-me, prosseguiu, e saberás por que te sorri momentos antes.